No interior do Maranhão, existia uma dupla que fazia até traficante rezar antes de dormir. 2 irmãos, 2 assassinos, e um único destino: morrer como viveram, cercados pela morte. Essa não é só uma história de crime. É a história de Valeriano Silvério, os homens que transformaram Bacabal em um campo de terror. Bacabal, Maranhão, anos 80. Poeira nas ruas, silêncio pesado nas madrugadas e o medo começando a ganhar nome. Valeriano e seu irmão Silvério cresceu no meio do caos. Sem pai, sem futuro, sem escolha, ou pelo menos era o que ele dizia. Ainda adolescente, já conhecia o som de tiros melhor do que o som de risadas. O tráfico não foi uma opção, foi o caminho mais curto, mais diferente dos outros. Valeriano não sentia nada. Frio, calculista, preciso. Foi assim que chamou a atenção de Hugo, o homem que controlava o tráfico na região. Hugo não queria só soldados, queria alguém que resolvesse problemas. E Valeriano era o próprio problema. Quando alguém desviava dinheiro, quando uma carga sumia, quando um membro falhava, Hugo só dizia uma coisa: chama Valeriano e Silvério. E isso bastava, porque quando o nome deles era sussurrado, o destino já estava selado. Silvério, seu irmão mais novo, era diferente, mais impulsivo, mais violento, quase instável. Onde Valeriano era gelo, Silvério era fogo. Separados, já eram perigosos. Juntos, era uma sentença de morte. Eles não só executavam ordens, eles deixavam mensagens. Corpos apareciam em lugares estratégicos, sinais claros de que ninguém escapava. A fama cresceu rápido, de cidade em cidade, de boca em boca. Os irmãos da morte estão na área. E o medo se espalhava como doença. Durante os anos 90, eles dominaram o submundo da região. Não havia traição sem resposta. Não havia erro sem punição. E não havia piedade. Dizem que uma vez um garoto perdeu uma pequena quantidade de droga. Coisa pouca. Qualquer outro líder teria dado um aviso. Mas Hugo não. Mandou chamar Valeriano e seu irmão Silvério. E naquela noite, ninguém dormiu. O garoto desapareceu. E no dia seguinte, o encontraram em uma caçamba de lixo. Todos entenderam a lição. Silvério, por outro lado, gostava do caos. Ele não esperava ordens, criava situações. Brigas em bares, execuções em plena luz do dia. Ele queria ser temido. E era. Mas isso começou a incomodar. Porque quando o medo cresce demais, ele chama atenção. O governador da época, Epitácio Cafeteira, pediu providências devido à matança em Bacabal. E foi aí que a polícia começou a montar o quebra-cabeça. Corpos, padrões, testemunhas silenciosas demais. Durante anos, ninguém falava, ninguém via, ninguém sabia de nada. Até que alguém falou. Uma prisão pequena, um erro bobo, um homem com medo suficiente para quebrar. E o nome dos irmãos apareceu. A partir dali, a caçada começou. A polícia não queria só prender. Queria acabar com as chacinas de uma vez por todas. Meses de investigação, monitoramento, policiais infiltrados no meio da comunidade. E então, a informação chegou. Valeriano e Silvério estariam em uma casa afastada, nos arredores de Bacabal. Era madrugada, o tipo de noite que eles conheciam bem. Mas dessa vez, não eram eles que estavam caçando. A operação foi silenciosa. Cercaram a casa, sem alarde, sem aviso. Mas homens como Valeriano sentem quando algo está errado. Dizem que ele acordou antes do primeiro movimento. Pegou a arma, olhou para o irmão. E naquele momento não precisaram dizer nada. Eles sabiam. Era o fim. O primeiro tiro veio de dentro. A polícia respondeu. E o que se seguiu foi um confronto brutal. Tiros atravessando paredes, gritos, ordens, caos. Silvério avançou primeiro, como sempre. Impulsivo, letal, mas dessa vez não foi suficiente. Foi atingido ainda na porta. Caiu, sem tempo para reação. Valeriano resistiu mais. Se moveu pela casa, tentou fugir pelos fundos, lutou até o último segundo, mas não havia saída. Cercado, sem aliados, sem medo, mas também sem esperança. O último disparo ecoou na madrugada. E então, silêncio. Quando o sol nasceu, Bacabal acordava diferente. Os irmãos da morte estavam mortos.
E com eles, uma era de terror chegava ao fim. Mas histórias como essa nunca desaparecem de verdade. Elas ficam nas ruas, nos sussurros, no medo que demora a ir embora. Porque em algum lugar alguém ainda lembra do dia em que ouvir o nome Valeriano significava que você não veria o amanhã. Se você gosta de histórias reais que mostram o lado mais sombrio do Brasil, se inscreva agora. Oliveira History.